e é com muita satisfação que tem a Brenda Santunione, pré-candidata a prefeita, enquanto a primeira de uma série de entrevistas que vamos fazer aqui por meio das lives. Nosso tempo ele é curto, mediante a profundidade do assunto, gerir uma cidade, propor uma candidatura, são questões profundas, questões densas. Temos uma horinha da tradicional live do Instagram, e já reforço que depois vamos estar compartilhando por meio do Facebook, por meio do YouTube, tudo para ganhar uma ampla divulgação. Recebi uma ligação da Rádio Quintal interessada em reproduzir o áudio dessa nossa conversa. E aproveito também para agradecer conosco parceiros já nessa primeira empreitada, na live do Geraldão entrevistando a pré-candidata Brenda Santunione, a Viçosa Beer, ao Café Universitário, a JM Importações e a Loja Melódica conosco nessa iniciativa, valorizando a produção de conteúdo. Um público também bacana, a quem eu dou meu boa noite, já com 34 adeptos a esse bate-papo. Vamos ao que interessa, vereadora. Boa noite. Vamos lá. Nascido em Espera Feliz, foi fazer escola técnica em Rio Pomba e depois veio para Viçosa. Por que escolheu Viçosa para morar, para viver? Eu conheci Viçosa antes, realmente. Eu ainda estava na escola técnica de Rio Pomba, onde eu fiz técnico em agropecuária. Adorei fazer o curso, né? Tanto é que hoje eu moro com uma chácara que eu adoro lidar com terra, com bicho, com animal, com planta. Então conheci Viçosa antes e apaixonei, né? O meu amigo João Bosco Bernardo, lá de Cachoeirinha, que me convidou para vir aqui para ajudá-lo a fazer um evento. Fiquei encantada com essa loucura de muita gente jovem. Eu vinha de uma cidade muito pequenininha, Espera Feliz, não tinha visto esse burburinho, né? E aí eu apaixonei. E aqui, o vereador Geraldo, eu passei já mais da metade da minha vida. Eu tenho 43 anos e completo 25 de Viçosa no dia 6 de maio, um dia depois do meu aniversário. E aí, é óbvio, né? A cidade que me deu tudo. Então, por isso que eu vim para cá, na verdade, ao convite do meu amigo, para fazer um evento, apaixonei com a cidade. E quando eu estava em Rio Pomba, foi uma fase muito difícil, meu terceiro ano lá, eu tinha acabado de me formar. Tinha dia que eu tinha um vizinho que trazia comida para mim, que eu não tinha. E aí eu perguntei ao meu amigo, deixa eu ir para lá, porque eu não quero voltar para casa, porque né, a gente transformando o corpo, querendo viver a vida da gente, a gente não quer mais. Aí tem certos problemas de família que só com os anos que melhoraram. Eu falei, deixa eu ir para lá. Ele falou, claro. Tanto é que eu tenho muita estima pela família dele, toda que me recebeu. E também que sofreu muitas críticas por ter me recebido. Mas tinha um dia que eu não tinha o que comer. Então eu tinha vizinho que trazia comida para mim. Então foi muito difícil. Minha mudança coube numa Kombi. Eu cheguei aqui em Viçosa, não tinha televisão, não tinha guarda-roupa, tinha uma cama, um fogão e umas roupinhas e um colchão. Então foi por isso. Os anos se passaram, empreendedora que é, nata. Quem é Brenda? Brenda por Brenda. Como se descreveria essa pessoa que se transformou e vem transformando a ambientes, a vidas, a pessoas? Brenda é uma pessoa muito corajosa, muito reservada, por mais que as pessoas não acham que não. Não tenho medo de falar o que eu quero, o que eu sinto, e não tenho medo de lutar pelo aquilo que eu quero. Teve quando eu fiz o segundo Expressão do SOS, com apoio da Ana, do Buffet Delícia, o meu amigo João Bosco também, que naquela época ainda me ajudava, porque eu não tinha dinheiro para fazer praticamente nada, ele falou comigo, você não pensa nos detalhes, do tanto que você vai ter que sofrer, ou dificuldade que vai ter até realizar um evento. Você só pensa no final. Isso é o importante de você. Então é isso, eu penso no final, e aí eu vou fazendo. Os fins justificam os meios, imagino eu. Né? Vai para a primeira pergunta. Nosso modelo de entrevista, de bate-papo, enquanto representante da imprensa, ao qual a senhora também é, hoje na rádio a Melodia. Convidei alguns colegas de imprensa para que fizessem alguns questionamentos. E o primeiro vai do Roberto Dart, jornalista, professor de comunicação social da FDV, não está nos acompanhando porque está em sala de aula online,
nesses dias de hoje, e ele fala da sua relação com os cães, da sua figura enquanto vereadora que luta pelos animais, e enquanto pré-candidata a prefeita, quais seriam seus projetos voltados para os cuidados com os cães e gatos abandonados. É bom lembrar que a prefeitura já realizou a licitação para a construção do centro zoonose. Eu não sei por causa do coronavírus se está andando ou não, mas a empresa já tinha sido vencedora, né, inclusive de Viçosa, e parte desse recurso, 250 mil, eu consegui com o senador Anastasia, trouxe para Viçosa, o resto da prefeitura, através do CODEMA e do recurso próprio da prefeitura, colocou, como sendo eleita prefeita, a população assim quiser, vou fazer funcionar o centro zoonose, que não é a solução, né? É só uma parte dela, nós não vamos acumular animais nesse centro zoonose. Vou fazer funcionar verdadeiramente. O prefeito Ângelo tomou a iniciativa e a gente tem que melhorar as coisas. Efetivamente, o Disque Denúncia de Animais. Fazer campanhas de castração, que já vem sendo feito com o apoio da prefeitura, pela Sovipa e os voluntários, mas uma campanha mais acirrada, porque aí nós vamos ter uma sala de cirúrgica lá no centro zoonose. Educar a população, que sem educação, sem informação, não vai para lugar nenhum. E aí, era isso que eu queria. Quero fazer como prefeito, quero transformar essa cidade, e isso eu não tenho dúvida que conseguirei, porque tem uma sociedade civil organizada, ONG, outras pessoas fora da ONG, que já fazem um trabalho excepcional. Então, eu vou conseguir fazer com que Viçosa seja referência no bem-estar animal nestes 4 anos. Só pela prefeitura? Não. Pela Câmara, pelas faculdades, pela universidade, pela prefeitura, pela ONG, se tiver mais de uma, ótimo, e pelo todo mundo que cuida, que precisa de uma coordenação. E nós não temos ainda esse setor específico na nossa prefeitura. E eu sou proativo. Como eu já sou voluntária há muito tempo, bem antes de ser vereadora, uma voluntária que faz pouquinho, tá? Porque Paula Rita, Clotilde, Marli, Edson, Flávia, tantas outras, fazem muito mais do que eu, como voluntária. E aí eu vou ter esse setor na prefeitura. E vou cobrar de quem eu vou colocar lá. Vou fazer uma junção a outra pergunta. Quando fala da sua proatividade, do seu dinamismo comprovado em suas atuações pela Câmara de Viçosa, o Aníbal Macedo, ele que foi por um tempo chefe do Ministério da Cultura na representação de Minas Gerais, gestor cultural, especialista em políticas públicas, lá de BH mandou a seguinte pergunta: mas a Brenda, com a votação que teve, vai deixar uma reeleição para vereadora praticamente garantida e se arriscar numa cidade mineira, Minas Gerais por si é conservadorismo. A senhora trouxe a questão da transformação, que para mim não é ponto de discussão, mas alguns que estão acompanhando de repente queiram pontuar essa questão. Vai encarar mesmo a prefeitura, vai abrir mão de uma reeleição, continuar dando a sua contribuição? Primeiro, eu fico extremamente feliz, porque até agora, o time que você arrematou para fazer pergunta é nota 1000. Segundo, eu gosto muito de desafio. Terceiro, essas pesquisas que empresário, que o próprio pessoal político está fazendo, realmente me dá uma vantagem muito grande para a reeleição, e até para outros cargos, né? Como vereador. Mas eu sou, já falei, contra a reeleição. Falo aqui na sua live. Respeito quem quer e não é contra. Nunca vou discutir isso. Isso é uma questão minha, particular. Acho que não é bom. Segundo, eu tenho que quebrar todas essas barreiras. Porque eu vim para uma sociedade, por mais que me recebeu bem, mas eles não me queriam nos clubes, eles não me queriam nas câmaras, eles não me queriam na prefeitura, eles não me queriam fazendo os eventos que eu fiz, eles não Eleição enquanto vereadora, vamos aguardar um pouquinho. Vou até abrir os acenos aqui, a comunicação dos comentários, até para entender. Vereadora, restabelecido? Consegue me ouvir, vereadora? perfeitamente.
porque deu uma trava, pelo menos na minha internet aqui para com a senhora. Mas, enfim, vou até antecipar uma pergunta que iria lá mais para o final do nosso bate-papo. Já posicionou que é contrário à reeleição de vereadores. E na questão de majoritário, de tudo. A pergunta, então, é: a prefeita eleita, caso aconteça Brenda Santonioni, não tentaria uma reeleição, seria prefeita de 4 anos. Isso mesmo. Eu sou uma mulher de palavras. Faço tudo, cumpro o que eu falo. E esse lado, vereadora, aí até voltando, da sua transformação, do seu lado afetivo, uma mulher consolidada, respeitada, mas tem uma carga de vida por detrás dessa sua conquista, desse seu espaço guardado. Você mesmo coloca essa questão, né, das portas se fechando, nos clubes, até mesmo no meio político. Vai ser fácil transpor enquanto prefeita? Não, não vai ser fácil transpor, não. Mas a minha bagagem de cerca de 6 anos na prefeitura como chefe do turismo, que não entrei lá também para esse cargo, tive que lutar para ser colocada nesse cargo. A minha bagagem como vereadora, a minha bagagem de vida, de ser atuante, de trabalhar muito, de horas e horas por dia, assim como muitos brasileiros, né, graças a Deus, vai me dar isso. Não está sendo fácil, vereador geral, não foi fácil eu me pré-candidatar, não foi fácil eu mudar de partido, não foi fácil eu deixar de tentar candidatar para uma reeleição. Muitas forças não quiseram que eu fizesse isso. Muitas forças não quiseram que eu me colocasse meu nome à disposição. Mas eu acho injusto uma pessoa que está há quase 4 anos com o microfone da Câmara de Vereadores, com projetos relevantes, com projetos que saíram do papel, com recursos, com mais de R$1 milhão que eu trouxe para a Viçosa neste tempo, por causa das minhas viagens. Eu achava injusto eu não poder tentar. E as pessoas ficarem procurando outros nomes, pessoas longe do nosso dia a dia, do dia a dia da periferia, da zona rural, para tentar colocar o nome para candidato. Aí eu rasguei meu peito e falei assim, eu quero tentar. Coloca meu nome numa primeira pesquisa aí. Calma aí, que está falando muito de bastidores, vamos até inverter a ordem, mas não sem antes agradecer. Café Universitário, agora com entrega grátis. Você pode pedir o tradicional café de Viçosa pelo WhatsApp 31 98707 9548, pelo telefone 3891 5743, entregando para todo o Brasil pelo Mercado Shops. Você acessa o www.caféuniversitario.mercadoshops.com.br. Peça também pelo aplicativo Café Universitário, creep.com.br. Esse creep é CRAPP, creep.com.br, caféuniversitário.com.br. Siga no Instagram, @caféuniversitário.mg, e no Facebook, Café Universitário. Estamos falando com a vereadora Brenda, que é ansiosa, que é pelas conquistas, pelo andar das carruagens, assim vamos dizer. Entrou com tudo na questão dos bastidores, já se colocou a dificuldade, os ranços que têm dificultado a sua pré-candidatura. Mas já sinto como quase uma candidata. É lógico que tudo se oficializa dentro do calendário eleitoral, mas pelo que se desenha, Brenda é um dos nomes que vai concorrer à prefeitura. Quem será o ou a vice? Que perfil você busca para estar ao seu lado nessa chapa? Antes de responder, eu quero falar que eu compro café universitário desde a época do Maninho. Era meu patrocinador em vários eventos na revista. Saudoso Maninho, da sua esposa maravilhosa. O perfil de quem eu quero para ser meu vice, como você falou muito bem, depende de uma série de conjuntos de partido, o que vai vir, o que não vai vir. É uma pessoa que queira trabalhar. Não vou deixar meu vice sem trabalhar de jeito nenhum. Vai acordar cedo comigo, vai terminar tarde comigo. Vai ter
secretarias para tomar conta, vai ter lugares para olhar, vai ter viagem para me representar, para representar a cidade. O primeiro perfil é este. Segundo, que conheça Viçosa. Ele tem que conhecer. Na hora que eu falar a rua, na rua tal, lá não sei aonde tem que ir. Na zona rural, lá no fulano, vai lá na fulana. Então, tem que ser este o perfil. Gente que queira ser pré-candidato ou se unir à minha candidatura com os meus apoiadores que eu já tenho. Um abraço, deputado Oswaldo Lopes, deputado Noraldino Júnior, deputado Fred Costa, meu grande amigo Wallace Calderano, Edson, da Sovipa, João Pedro, do presidente do Patriota. Falou alguns nomes que nos merece abrir um parêntese. Em reportagem recente, de um site de Viçosa, cita que um dos possíveis, e o termo não é dificuldade, mas uma dificuldade de se encontrar um vice, o nome seria o do próprio Wallace Calderano, vereador, colega nosso de Câmara, que também já se colocou como não vai disputar novamente uma eleição enquanto vereador, e é uma pessoa muito próxima do seu mandato, muito próxima de você. Neste contexto, não haveria ali uma sobreposição de articulação? Vocês não estariam próximos demais e isso poderia vir a enfraquecer a chapa dentro da disputa? Ou seja, o eleitorado ser mais ou menos o mesmo? E os apoiadores e articuladores? Olha, o vereador Wallace traz com ele um público muito diferente do meu. Por exemplo, o público do esporte, onde que ele milita, né? Professor de educação física. Se ventilou nessa reportagem do Jornal de Viçosa, Jornal Online, a possibilidade lá na frente, caso eu não consiga fazer parcerias, é que ele seria o meu candidato a vice. O que seria maravilhoso. É uma pessoa honesta, pessoa trabalhadora, as crianças gostam demais dele, isso é um termômetro muito interessante. A mulher dele, além de ser veterinária, é uma pessoa eu me dou muito bem com ela, e ela não é da minha corrente política, não é, e ela falou que caso eu seja candidata, ela vai votar em mim. Então achei isso, e relatou o porquê. E outra, eles são evangélicos, é um público que eu respeito demais, muito, e que considero, pelos fatos que eu tenho aí, talvez, não sei, uma grande, eu não vou falar rejeição, mas uma objeção ao meu nome. Mas que eu tenho muitos amigos na rede evangélica e faço um programa na rádio que tem um público evangélico. E o Wallace desse meio, seria, caso a gente não consiga, seria um vice que eu gostaria de ter. Então não sobrepõe. A senhora cita outros nomes, figurões políticos, deputado Noraldino Júnior, deputado agora federal Fred Costa, acho que tem um outro deputado que peço até desculpa, é Oswaldo, né? Me fugiu o nome aqui, que vem apoiando sua pré-candidatura. E Viçosa, a gente sabe de uma participação na vida política muito grande, de nomes como Rodrigo de Castro, Danilo de Castro, Roberto Andrade. Há algum tipo de diálogo no momento, algum tipo de interlocução com essas lideranças políticas do município? Tem todas. Eu fui parceira deles esses anos todos. Eles foram meus parceiros, mesmo antes de eu ser vereadora. Rodrigo, Danilo, o mais recente Roberto com a segunda candidato, primeira e segunda. Nas primeiras eu não trabalhei, não estava do lado dele. Uma afinidade muito grande. Sou muito grata por eles. Por exemplo, Danilo de Castro, quando eu tinha revista em Viçosa, que vendia almoço para comprar janta, eu falava com ele via telefone, que alguém tinha me dado na época, ele não me conhecia, e me apoiava com aqueles anúncios para a prefeitura, para a revista, ou uma mensagem para o Dia da Cidade, Dia das Mães, e essas coisas eu não me esqueço. Então, como eu trabalhei junto com eles, e sou grata por tudo que eles fizeram por mim, também por Viçosa, que é imenso o patrimônio que eles fizeram por Viçosa, né? De ajuda. Tivemos, sim, conversas recentes, ainda estamos tendo, e vamos ver como vai ficar. Mas, nessas minhas viagens, aquelas viagens que os outros tanto falam, que eu sou o maior
gastadora de diárias para o município, não viram tudo que eu trouxe, mas depois a gente fala disso. Eu conheci esses 3 deputados. E eles aportaram recursos em Viçosa, ou agora, a meu pedido, ou mais um passado um pouco mais remoto. Então já tinha uma ligação, mas não tinha estreita ligação. E eu vi que a população demanda da gente novos nomes. E como eu pesquisei a vida deles, vi que eram honestos, que estavam preocupados também com o Estado, com o país, eu comecei a aproximar, trazendo para Viçosa alguns recursos. Ônibus, emendas, aquele castramóvel recentemente para 200 e tantos animais. E não foi só para a área dos animais, foi para a área da saúde, de humanos e para a área de infraestrutura. Então aí são novos nomes, né, vereador? A Viçosa precisa também de novos nomes, para somar, não é para excluir os outros, não, para somar. Essa lógica de novos nomes seria a lógica que nos faz ter hoje, abril de 2020, 15 pretendentes assumidos à Prefeitura de Viçosa. Como que você avalia, e eu tenho sentido nas ruas as pessoas acharem até uma situação de varejo, né? Candidato a prefeito, dá para se fazer quase que uma relação ao quantitativo de candidatos a vereadores, ou pré-candidatos, melhor falando no momento. Qual a avaliação desse tanto de nome que está surgindo, buscando esse desafio de gerir Viçosa? Eu acho louvável que a população tenha 4, 5, 6, 7 candidatos, pré-candidatos e candidatos lá na frente a prefeito e vice. Para poder dar chance a novos nomes. É o que nós acabamos de falar, é o mote da sua pergunta. A população precisa ter mais opções de voto. Verificar a vida das pessoas, suas propostas, depois cobrar, porque não para só no voto, né? A população tem que entender que pós-eleição tem a participação e a cobrança. Então, eu acho muito louvável. E tem que ter mesmo. Claro que a gente sabe que alguns desses vão desistir, uns vão virar vices do outro, mas eu gostaria que Viçosa tivesse no mínimo 6 candidatos a prefeito e vice. E que tivesse pelo menos 3 mulheres candidatas a prefeito ou vice aí nesse meio. Mulheres na política, ela levanta mais uma bandeira. Dentro desse contexto, desses 15 nomes, assim, eu vou quantificar, até então com 2 mulheres, a Lúcia Duque surge aí na última edição do jornal Folha da Mata, enquanto uma possível pré-candidata, digamos, na sua linha de avaliação, de classificação. Com quem Brenda, de forma nenhuma, comporia a chapa desses nomes? Ou na política vale tudo? Não vale. Para mim não vale tudo, não. Eu não comporia chapa com quem já está tentando de novo o cargo. Aí não. Já tem a sua chance, a gente respeita tudo que fez de bom para Viçosa. Mas quem está de novo, eu não comporia. Né? Não comporia também com chapa que não permitiria ter o vice, por exemplo, que teria vice figurativo. Eu não comporia com gente que teria vice decorativo. De nomes ali eu não consigo citar quais que eu teria uma empatia melhor, porque eu vejo o vereador Sábio José como expoente dessa nova política, né? Vejo ele assim, um menino novo, mas já com muita experiência, aprendi muito com ele lá na Câmara, mas eu não posso falar que daqueles ali eu teria como chama? Uma aproximação hoje. Não, eu já conversei com alguns que de forma nenhuma eu ficaria nem na chapa. Solta esses nomes para nós, então. Esse que nós estamos querendo saber. Eu não posso querer que as pessoas não pensem em Viçosa. Eu não quero que o meu grupo só ganhe, não. Eu quero que ganhe a população inteira. E eu não consigo ver isso. E eu quero quebrar tabu. Se caso lá eu seja candidato, e caso eu venha, eu quero quebrar tabu de uma administração que vai ouvir a Câmara, uma administração que não vai perseguir vereador, uma administração que vai ouvir os presidentes de bairro de verdade, porque eu sempre militei nessas áreas.
E os conselhos... Vamos adiantar uma pergunta, é justamente do radialista Paulinho Brasília, e ele pergunta quais seriam os seus principais desafios e como você se comportaria mediante a uma possível oposição. Agradeço, Paulinho Brasília, 95 FM, secretário municipal de Cultura, Patrimônio Histórico e Esportes, e participando aí conosco dessa live por meio desse questionamento. Eu duvido que eu teria uma oposição na Câmara. Não posso contar o que eu vou fazer, né? Mas eu duvido que eu teria. Eu estou falando, eu não vou fazer mais do mesmo. Eu não sou mais do mesmo. Mas a Câmara seria realmente a minha parceira. São 15 pessoas, espero que tenha pelo menos umas 5 mulheres desta vez, 15 pessoas que já recebem um subsídio ao salário, que estão trabalhando para o povo e que nenhum prefeito até hoje aproveitou. Vocês estão lá, nós estamos lá, recebendo salário, nós estamos lá com aquela estrutura montada, nós estamos lá com orçamento próprio, nós estamos lá com estagiário, com uma assessoria de imprensa, e a prefeitura usa a gente muito pouco. Então eu seria esperto, eu teria mais 15 funcionários para mim lá na Câmara. E funcionários que estariam me ajudando mesmo a fazer o progresso de Viçosa. Dentro dessa fala... Como eu vou fazer isso, eu não falo. Dentro dessa fala que a senhora... duas considerações. Uma que ressaltou o vereador Sávio José, inclusive disse do nome dele ser um bom nome. Sávio José, eu acho que discordaria desse posicionamento. Inclusive, ele é o nosso próximo entrevistado. Nossa live de quarta-feira será com o Sávio José, a quem eu já agradeço o aceite e o compromisso de levar a público um diálogo franco sobre eleições 2020. Mas eu acho que ele discordaria pela questão dos poderes serem diferentes, executivo e legislativo. Embora concorde com o ponto que a senhora fala de muitas das vezes o executivo querer minar os vereadores ali, mas acho que o Sávio divergiria dessa colocação. E a senhora, no pacote também, me fez elucidar outros nomes. E a pergunta, de fato, é sobre a politização da justiça e a judicialização da política, que vem sendo sempre comentada. Muitas das vezes se vê promotores públicos querendo gerir mais do que o próprio prefeito, dificultando as ações dos gestores. E a gente vê aparecendo no quadro de nomes um juiz aposentado, doutor Omar, e um defensor público em atividade, doutor Glauco, pessoas a quem tem estima e consideração. Mas qual a avaliação a senhora faz dessas proposituras de pré-candidaturas? Não valendo responder que é democrático, que todo mundo pode ser candidato, mas tentando esmiuçar um pouco mais, aprofundar um pouco mais nessas pessoas quererem contribuírem agora por meio da vida pública no Poder Executivo. Realmente, o vereador Sávio não concordaria comigo, não que ele foi contra o meu projeto de emenda impositiva, e ele falou muito bem isso. Mas também eu não quero ninguém do meu lado que concorde com tudo que eu faço. Eu não posso ter gente que fala sim para tudo que eu faço. Tem que discordar, tem que discutir. Eu, com esse sangue italiano meu, vou ter que brigar, falar alto, mas daqui a pouco ouvir. A judicialização da administração pública no Brasil é um mal, na minha opinião. Porque é muito fácil falar, cumpra-se. Muito fácil. Mas de onde vem o dinheiro? Qual gestor que está sentado naquela cadeira que não está com vontade de fazer cumpra-se? Todos querem. Agora, parece que aconteceu com o Viçosa, uma conquista. O prefeito Ângelo conseguiu aproximação com o judiciário e eles estão tendo um excelente relacionamento para essas questões. Eu quero manter esse relacionamento e até ampliar. Acho que aqui está dando certo. Também com tantas mulheres daquele fórum, né? Eu acho que são 3 ou 4 juízes, tem que dar certo mesmo. Acho que vai para frente. Esses nomes que estão vindo de algum lugar, que já aposentaram, ou da justiça, ou da classe empresarial, é o mesmo caso que eu. São pessoas novidades, que estão tentando propor algo de novo
E eu vejo com bons olhos, porque pelo menos a gente tem aonde buscar neles o passado deles. Tem referência. Não caíram de paraquedas. Tem referência em outros setores. Agora, eu acho que eles não conhecem de nada o que é a vida pública. E lá são outros 500. Lá no 803 da Gomes Barbosa, são outros 500. Mas vale tentar. Vereadora Brenda, pré-candidata a prefeita, tem a considerar que a diplomacia e a maneira de pedir voto estão atreladas à sua performance. Parabéns. Molhando o bico, entenda como uma crítica construtiva, tá, Brenda? Molhando o bico, e por falar molhar o bico, vamos aqui falar da Viçosa Beer, também parceira. Primeira cerveja viva é a novidade da Viçosa Beer, servida no growler. A Viçosa Beer traz mais essa novidade para você. Começa aqui nosso ponto de partida nessa estrada de experiências e sabores. A cerveja viva é uma cerveja não pasteurizada, mantida refrigerada desde o tanque de fabricação até a sua casa, preservando suas condições originais, o que torna ainda mais saborosa e refrescante. Envasada no growler vintage de 1 litro, que encanta os olhos e conquista ao primeiro gole. Você pode pedir a sua cerveja viva pelo WhatsApp 31 9896 0044 99896 0044. Plantão domingo a domingo. Você pode então fazer o contato e aí prestigiar a produção da Viçosa Beer da nossa cidade. Mas, tirado as considerações positivas da conduta durante a entrevista, fazer uma pergunta que caminha para um lado de os desafios, né? O Paulinho Brasília fala do desafio e a gente agora acresce a esse menu a fatídica aparição do coronavírus, da Covid, que vai impactar financeiramente as arrecadações, que vai impactar a movimentação e circulação de moeda. Como a vereadora vislumbra gerir um município como Viçosa, com as suas peculiaridades que você tanto sabe quais são, num período ainda de retração econômica, de crise econômica e crise que vai cair até no campo falado da fome. O social, como fica nesse processo? Nós não sabemos como que o prefeito vai deixar a cidade, né? Claro que não por conta dele, que até no momento tem feito a gestão da finança do município nota 10. A gente não sabe como que vai dar, o que vai ter que gastar, o que de recurso vai ter que ser investido para salvar as vidas que tem que salvar. Independente, o vereador Geraldo, você vai entender muito bem o que eu vou falar, porque o senhor é do mesmo ramo que eu nessa parte também. Viçosa vai ter que organizar o seu calendário de eventos institucionais, não só festivos, como Semana Santa, como Domingo da Diversidade, Festa de Santa Rita, Dia do Evangélico, Semana do Fazendeiro, não só, mas institucionais também. Nós vamos ter, que para isso sempre há pessoas dispostas a tentar, estou falando apenas um viés de como tentar fazer essa economia voltar a girar, um viés apenas. Os eventos geram bastante empregos imediatos, bastante renda para o município, desde que muito bem organizados, e as pessoas sempre estão em busca disso. E de diversas matizes, esses eventos devem ser realizados pelo poder público, ou no mínimo capitaneados pelo poder público junto com a iniciativa privada, porque as pessoas já estão tristes, as pessoas já estão desalentadas, e vão sair disso. Aí vocês podem falar, não, mas a vereadora está falando que vai fazer festa, nós estamos precisando de comida aqui. Falei que é uma dos viés que a gente pode usar para poder voltar essa economia, girar mais rápido, que a gente sabe, eu, o senhor, sabemos, e muitos que estão nos vendo sabem, como é mais fácil a gente programar esses eventos de diversas matizes, igual eu falei aqui agora. Então, é de diversos segmentos.
e junto com a iniciativa privada. E dependendo de como a pessoa que ganhar a eleição encontrar a prefeitura, vai ter que fazer um enxugamento, mas um enxugamento que não sei de onde, porque parece que já está tão apertado, para pegar um recurso aqui, um recurso ali e fazer o incentivo na política municipal para que as empresas invistam, voltem a investir, venham a trazer mais empregos, mais desenvolvimento. Mas eu acho que o mais fácil, no primeiro momento, são os eventos. Pode ser evento literário, pode ser os eventos que eu falei agora, pode ser eventos institucionais, científicos, junto com o FV, porque o pessoal vai vir para ficar no hotel, o pessoal vai tomar sua cervejinha no final da tarde, o pessoal vai comprar uma roupa, o pessoal vai andar de táxi, o pessoal vai no cabeleireiro, o pessoal vai almoçar, gira um pouquinho mais. Então, num primeiro momento, era isso que eu tentaria programar para o ano todo. Lembrando, apenas um dos caminhos que eu seguiria, além do outro, tentar rever essa questão toda das finanças do município, que não vai ser só Viçosa nessa situação, creio eu, que os estados talvez poderão nos aportar aí com alguma coisa também. Muito bom falar, puxar o gancho de estados, de governo federal, ainda tratando de Covid, uma opinião da vereadora Brenda sobre as atitudes no combate ao Covid pelo governo federal, abrindo um parêntese, presidente Bolsonaro, e o mesmo no campo estadual, pelo governador Zema. Qual a avaliação do comportamento desses gestores perante o combate ao Covid? Na minha humilde opinião, eles estão muito lentos. Deixaram no primeiro momento, e aí eu sei qual foi a tática, não condeno, deixaram por conta dos prefeitos e da iniciativa privada e da população. Equipar os seus hospitais, que por exemplo, se não me engano, pouquíssimos municípios mineiros, nós temos 853, pouquíssimos, tinham UTI. Ainda mais que Minas, nós temos os municípios muito pequenininhos, né? Haja vista a nossa região aqui. Qual cidade da micro-região nossa que tem UTI? Ponte Nova e Ubá, mas essas outras pequenininhas não tem. Então, eles deixaram a cargo dos prefeitos municipais, das comunidades, dos doadores, dos planos de saúde, equipar para tentar receber um público, que eu espero que não venha, de doentes com a Covid-19. Então, eu achei que eles foram muito lentos. Eles estão socorrendo lá em cima no Amazonas, no Ceará e no Rio também, já com mais ênfase, porque lá já superlotou em 2 segundos. É o que o presidente Bolsonaro não entendeu. Né, que nós não teremos a estrutura caso muita gente seja contaminada. Então, eu acho que eles foram muito lentos, estão sendo. A gente não demora a receber os aportes aqui. Mas, em contrapartida disso, os prefeitos estão... Essa é a perguntinha, e vamos ser até mais pontual. Viçosa, nesse processo de combate ao Covid, o que o prefeito Ângelo Schecker fez, e a senhora, caso prefeita, não faria, e o que ele não fez, e a senhora, enquanto prefeita, faria. E é bom a gente até ressaltar que esse fez ou não fez ainda, porque é, de fato, muito dinâmica as tomadas de decisão. Eu respondi isso, se não me engano, foi até no Folha da Mata, eu faria que as escolas, algumas escolas do município, aí a gente dividir a cidade em áreas, eu colocaria as escolas para receber a população, claro, com máscaras, com distanciamento, com organização, para ser um ponto de apoio, de acolhida para aquelas pessoas que estão precisando receber suas cestas, fazer o cadastro do governo federal, obter alguma informação sobre Bolsa Família, sobre os cadastros próprios da prefeitura. Então, eu transformaria essas escolas, para a pessoa não ter que deslocar tanto. Isso a senhora faria. E não faria. Também faria. Também faria mais uma coisa. Como assistência social, isso é uma das suas demandas também, das suas lutas lá, vereador, na Câmara. Como assistência social já tem um cadastro, nós temos uma associação, eu olharia com mais cautela, com mais intimidade, com mais perto as pessoas que têm locomoção, dificuldades, deficientes,
dificuldade de locomoção, alguma mobilidade reduzida, deficientes físicos, para ver eles, um a um, o que eles estão, que já são mapeados, o que eles estão precisando neste momento. Acho que eles não fizeram isso ainda, mas podem fazer, porque a equipe dele, do prefeito, é muito boa. E o que eu não faria, eu não sei, eu acho que eu faria tudo que ele fez até agora, com muito pesar, com a questão do comércio, porque na minha cabeça ainda, apesar que vai abrir a partir de amanhã, quarta, né, começar a reabrir alguns setores, na minha cabeça ainda não vi uma possibilidade de as pessoas voltarem a fazer suas compras e visitarem os comércios com alguma proteção. Ainda na minha cabeça eu não vi, mas pelo que ele está fazendo, questão do CPF e outras coisas, eu acho que vai dar certo no primeiro momento, voltando gradativamente, enquanto os hospitais, graças a Deus, vão ficar com esse legado, já tem mais leitos de UTI montados. Esse legado é uma coisa a se refletir, como a coisa cruel e injusta a nível de Brasil, né? Precisou de uma pandemia para, numa força-tarefa de menos de 30 dias, nós dobrarmos a capacidade de internação em leitos de UTI. É vergonhoso, é o que eu tenho a criticar do SUS, tido como uma das maiores conquistas do povo brasileiro, mas é essa morosidade, essa letargia, e eu acho que isso tudo é muito somado, infelizmente, à corrupção sistêmica instalada, principalmente em Brasília, infelizmente. Fica à vontade. A gente fica com um legado, que a internet está aí, e que poucas pessoas, apesar do Brasil ser o que mais se conecta, um dos mais conectados no mundo, poucas pessoas sabem mexer na internet. Vai ficar esse legado também, porque muita coisa a partir de agora vai ser virtual. Uma mudança de comportamento, de hábito. Com tristeza que relato, fui procurado por uma empresa desenvolvedora de um software para justamente gestão educacional. Levei a conhecimento do prefeito e a nossa dificuldade ainda é do público, né, de estudantes possuírem ou computadores ou até mesmo telefones celulares que pudessem aí usarem de plataforma para acessar a esse software. Ainda em discussão, mas a dificuldade paira, que eu acho que é um novo programa também, por meio de investimento à ciência e tecnologia, que a nível de Brasil, o governo federal deve ser pensado com mais ênfase, porque o que já estava em nossas mãos ficou ainda mais em nossas mãos por meio da pandemia. Voltando um pouco à questão de bastidores, colega nobre vereadora Brenda, as eleições em Viçosa, elas são sempre marcadas pelas cartas anônimas, nos dias de hoje, mensagens anônimas. A senhora teme ser alvo desse tipo de ação, vamos dizer, política da nossa cidade? Sim. É o meu maior receio, na verdade, que o jogo não seja limpo. Porque depois de uma notícia divulgada, a gente está vendo as tais fake news, a vida da pessoa pode destruir uma vida de pessoa, destruir para o resto da vida aquela pessoa. Hoje, teve um comandante da polícia num dos jornais que relembrou um caso lá no estado de São Paulo, de um fake news de uma senhora que supostamente sequestrava e fazia alguma coisa com as crianças, que foi linchada. E depois descobriu que não era ela, que era fake news. Um exemplo clássico. Então, eu tenho o meu maior receio, que a minha vida, daí para frente, pode ser colocada de uma forma diferente e mentirosa para a população, e que muitas pessoas que não verificam se é verdade ou não, passem isso para frente, acredite, e depois disso, tudo que eu construí nessa cidade pode ir por água abaixo. Porque ninguém recupera mais. Então, eu tenho sim esse receio. Eu falo com meus pessoas mais próximas, e é um grande receio meu, mas eu vou arriscar. Estamos falando de tecnologia. Acho o quê? Você imagina se eu também pensasse como seria lá atrás? Se eu não fizesse isso, aquilo, eu não estaria aqui hoje, né? Então, eu vou arriscar. E espero que tudo seja legítimo, honesto. Bacana, vereadora. Nesse contexto, a gente falando de tecnologia, falando da inovação, falando, inclusive, das fake news, a quem a gente já combate desde aqui. Muita prudência na hora da gente compartilhar os conteúdos
nas redes sociais, dentro do que foi colocado pela vereadora Brenda. Uma imagem pode-se ir embora por uma notícia inverídica, uma mentira que circule pelas redes sociais. Mas falando do lado bom da internet, da tecnologia, eu falo de JM Importados, do meu amigo Juninho, empreendedor de primeira. Trabalha com variedades de eletrônicos, videogames, celulares, Xiaomi, iPhone, perfumaria e acessórios. E agora com a novidade que transforma a sua TV em Smart TV, TV Box e BTVX. Contatos pelo 31 98881 3742 e o 97163 6651 JM Importados. Siga no Instagram pelo @JM Importações USA. JM Importações USA. Agradecer o Juninho aí, salvando, viu? Entregando em casa. Outro dia fiquei sem o cabo e ele de prontidão veio nos fazer a entrega. É a criatividade, é todo mundo se adaptando aos novos mercados. Digamos que vereadora Brenda, adaptada que está à vida pública, transponha possíveis boatos, transponha opositores eleitorais e seja eleita prefeita de Viçosa. 1º de janeiro de 2021, caso de fato pleito de 2020 ocorra em 2020, que eu tenho uma dúvida pessoal em relação a isso. Mas se tudo transcorresse dentro do calendário eleitoral previsto, Brenda sagra-se prefeita. Qual seria seu primeiro ato na prefeitura de Viçosa? Eu reuniria a minha equipe e pediria um planejamento imediato para os meus 4 anos de governo, para que eu consiga calçar todas as ruas que não têm calçamento nessa cidade, de acordo com o que manda a lei, com a rede pluvial, tudo direitinho. Por quê? Em Nova Viçosa, sou moradora de Nova Viçosa e posso há 16 anos. As 2 ruas que eu morei, a rua Lauro Ulloa e agora na rua Alexandre Ferreira, eu mudei e não tinha calçamentos. Então, depois de uns anos que veio ter. E é terrível. E eu conheço amigos ainda em Nova Viçosa e Poços que moram em ruas sem calçamento. E eu sei que outros bairros e alguns aglomerados na zona rural não tem também. E aí, você não sai de casa porque chove, a sua casa não fica limpa porque tem muita poeira. Aí você pode falar, nossa, mas essa coisinha é tão simples assim. Mas essa coisinha simples é uma vergonha para o município de Viçosa não ainda ter rua sem esse calçamento. É uma vergonha as pessoas passarem por esse transtorno, não quiser investir, não quiser construir, porque ela já tem um lotezinho dela e não pode, porque não tem calçamento, que ela é cadeirante e não consegue sair de casa, que passou mal, tem um carrinho na garagem, mas não consegue tirar porque está chovendo, só tem barro. Então, a dignidade, o calçamento dá. Valorização do imóvel, o calçamento dá. Uma facilidade de limpeza, o calçamento dá. Melhora na segurança pública, o calçamento dá. E a autoestima da pessoa. Você poder chegar na sua casa sempre direitinho, pode pintar a sua casa. Então tem uma série de vantagens. Então é esse o primeiro ato que eu vou assinar. Irei assinar caso seja eleito. Essa pré-candidata a prefeita, digamos que leu a tabuada, está no caminho. E aí eu vou fazer uma comparação respeitosa e ao mesmo tempo para instigar um pouco. Tivemos Newton Cardoso, que tinha como um dos seus planos principais a questão de asfaltar as rodovias de Minas Gerais. E foi chamada à época de Doutor Asfalto. E eu já estou denominando enquanto diva do asfalto de Viçosa. Mas tirando essa prioridade, diva do asfalto de Viçosa, quais outras prioridades o governo Brenda Santunioni teria? Quanto a diva do asfalto, eu gostei do nome, mas assim, asfalto só mesmo naquelas ruas e avenidas com muita movimentação. Eu sou fã do bloquete, por causa da impermeabilização, a manutenção é muito mais fácil, a estética é muito mais bonita, mas aqueles lugares que passam ônibus, caminhões, vai ao asfalto mesmo, tem que ser. Lembrando que eu já trouxe emenda para Viçosa para a infraestrutura.
Um abraço aí, deputado Fred. Obrigada. Ô, Geraldão, a cultura tem que ser revista, porque a cultura tira a gente da droga, tira a gente da marginalidade, dá dignidade, salva vidas, porque dá saúde para a pessoa. Pessoa que tem cultura para fazer, para assistir, para poder realizar, levar seu filho, ela tem uma outra cabeça. Isso também é saúde. Na saúde, em primeiro momento, eu ia implementar as práticas integrativas e complementares, uma lei até de minha autoria, na Câmara, no município. O prefeito Anjo, através do secretário Marcos Esquitino, já criou esse departamento lá, que já foi um avanço, e eu faria essas práticas integrativas. O Entre Folhas está aí, Alessandra, Walter, todo mundo. Nós precisamos dessa volta, e agora, depois do coronavírus, nós vamos precisar dessa conexão com a natureza. Os PSFs é a porta de entrada da saúde no município, sua responsabilidade na atenção primária. Se eu falar que eu vou melhorar, vai dizer que está ruim, que essas pessoas não estão fazendo nada. E eles são uns heróis, mas uns heróis, trabalham com o que tem, fazem milagres com o que tem. Mas eu acho que a gente pode incrementar através das práticas integrativas, inclusive com as doulas, né? Porque essa juventude está precisando de uma orientação do parto normal, que o município está perdendo verba para poder não cumprir a regra do parto normal. Então é isso que eu acho que eu faria, a cultura e a saúde nesse primeiro momento. Aí. Estou preocupado em relação ao nosso tempo, porque acabando o nosso tempo, acabaremos a nossa live. Mas não sem antes agradecer Loja Melódica. Continua a cobrir qualquer oferta anunciada pela concorrência. Loja Melódica, referência em instrumentos musicais, também atende pelo WhatsApp 31 98647 8835. Loja Melódica é 31 98647 8835. De forma breve, vereadora Brenda, porque a penúltima pergunta, já agradecendo a participação, parabenizando a participação. Intercâmbio Universidade-Cidade. De 0 a 10, qual nota a senhora dá para os dias de hoje? E num governo Brenda, o que faria para se tornar uma política pública, intercâmbio Universidade-Cidade? Nota 10. Vou criar um departamento só para isso, para ter esse intercâmbio. Aumenta o seu áudio, vereadora. Eu vou criar um departamento dentro da prefeitura para cuidar deste intercâmbio. Será criado um departamento para cuidar deste intercâmbio. Estou com a dificuldade no áudio. Tá ouvindo agora? Vereadora, um outro... Infelizmente, o áudio está dando uma dificuldade aqui na nossa comunicação, mas vamos tentar que ele volte com tudo. E hoje fosse sábado, antes da eleição, a 1 minuto de se encerrar a propaganda eleitoral. A senhora não pode pedir voto ainda, não estamos nesse momento, mas qual a mensagem enquanto candidata lá na frente, pré-candidata a prefeita, a senhora deixa? Acredite em quem chegou em Viçosa com apenas uma sandália. Fala mais alto. Calça. Acredite em quem chegou em Viçosa com uma calça, 2 blusas, uma sandália e chegou a vereadora do município. Não sem cometer erros, nem deslizes, cometi vários. Mas cheguei onde estou, morando ainda em periferia, que é ali que eu quero ficar. Confie numa pessoa desse jeito. Olha a história de vida da pessoa. Só ela vai poder te entender. Só ela. Agradeço, vereadora Brenda, a participação. Desejo muita sorte nessa caminhada eleitoral. Desejo saúde, desejo prosperidade. Que Deus encaminhe o que esteja de ser encaminhado. Muitíssimo obrigado por essa participação. Quem sabe mais para frente não fazemos um outro encontro deste. Foi formidável, enriquecedor. E vamos finalizando então essa primeira live, bate-papo com os nossos candidatos, pré-candidatos e pré-candidatas a prefeito de Viçosa nas eleições de 2020, caso ocorra.
agradecendo também a JM Importações, ao Café Universitário, à Loja Melódica, à Viçosa Beer, agradecendo a todos aqueles que pelas redes sociais vêm nos ressaltando por essa iniciativa, tanto por meio das suas redes sociais, quanto das minhas redes sociais, e já fazer o convite a todos, 28 segundos restantes, já fazer o convite a todos para quarta-feira, às 19 horas, um bate-papo com o vereador Sábio José. Boa noite, fiquem com Deus todos, faltam 10 segundos e ele é da nossa entrevistada. Boa noite, Brenda, obrigado. Boa noite, eu agradeço a todos pelo carinho que vão ver essa live depois, agradeço a iniciativa.